بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Caros irmãos, irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo que acabei de citar, ela diz: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Adverte, aconselha, porque certamente o bom conselho é benéfico para o crente. E cá estou na qualidade de um bom conselheiro. Umar bin Khattab radiyallahu anhu disse no hadith: Inna kunna adhalla qawmi. Inna kunna adhalla qawmi. De fato, nós éramos as piores pessoas. Éramos pessoas sem valor. Éramos pessoas sem honra. Éramos pessoas sem dignidade. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. Então Allah subhanahu wa ta'ala honrou-nos. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos dignidade, deu-nos valor bil Islam, através do Islã. وَمَهْلَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Portanto, se nós tentarmos ir à busca de honra, de prestígio, de dignidade, fora daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, adhallana Allah. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala com certeza irá nos humilhar. No nosso contexto hoje, diríamos que antigamente nós não tínhamos conhecimento, estávamos na ignorância, estávamos em relação ao Islã desinformados. Mas hoje em dia, através dos nossos celulares, temos todo tipo de informação com relação ao Islã. E porque Allah subhanahu wa ta'ala, através do Islã, honrou a nós, concedeu-nos a dignidade, é nosso dever, é nossa responsabilidade não retirarmos esta honra e esta dignidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Razão pela qual o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz o seguinte: Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Se Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu honra e dignidade, não há razão, não há motivo nenhum que nos faça ir atrás da dignidade ou da honra usando outras vias que não seja o Islã. Por isso que Nabi diz: Man tashabbaha bi qawmin. Aquela pessoa que se assemelha a um certo povo,
aquela pessoa que imita um certo povo, seja nas suas crenças, suas práticas, em diante. Então, esta pessoa faz parte daquele povo. A pessoa que se assemelha a um povo, a uma nação, nas suas práticas, suas ideologias, seus comportamentos, ele faz parte daquele povo. Por acaso eu estava a ler este hadith, na explicação, um dos árabes diz o seguinte: aquela pessoa que imita o comportamento, as atitudes de Firaão, terá o mesmo fim que o fim de Firaão. Aquela pessoa que imita o comportamento de Qarun também terá o mesmo fim. No outro hadith, não autêntico, mas relevante ao nosso tema, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz o seguinte: Laysa minna, não faz parte de nós, man tashabbaha bi ghayrina, não pertence a nós, não faz parte de nós aquele que se assemelha a um povo que não tem nada a ver conosco. Aquele que se assemelha a um povo cujas ideologias não têm nada a ver com o Islã. Então esta pessoa não faz parte de nós. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Vocês não podem imitar, não podem seguir a ideologia, o comportamento, as atitudes dos Yahuds e também dos Kufars. Nós não podemos, em circunstância nenhuma. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos a dignidade, a honra de ser muçulmano. E nós não podemos tirar esta honra por imitar ou seguir outras ideologias que não fazem parte do Islã. Anas bin Malik radiyallahu anhu, ele diz o seguinte, mas antes de ir para Anas bin Malik, posso fazer perguntas? Posso perguntar? Nossa calma. Nós conhecemos a história de muitos famosos. Conhecemos. Se eu perguntar aqui qual é o jogador bilionário, todo mundo sabe. Conhecemos. Eu vou fazer duas perguntas. Alguém pode me dizer o nome verdadeiro de Abu Huraira? Alguém pode me dizer o nome verdadeiro de Abu Huraira? Lembrando que Abu Huraira é um dos sahabas que mais narrou a hadiths. E não só. Em qualquer livro de hadith, tem sempre lá o nome de Abu Huraira. Alguém conhece o nome verdadeiro de Abu Huraira? Alguém conhece? Não. Ok. Podemos consultar. Abu Bakr. Ele dá a resposta. Ele dá a resposta. Mas é triste saber que, se eu for a perguntar ou falar de um jogador, todo mundo aqui vai saber quem é. Se for a perguntar quem é Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe. Messi, todo mundo sabe.
o papel, todo mundo conhece, sabe até quanto que ganha e como é que vive. Mas sahabas, que são nossas estrelas, nós não conhecemos. Depois, Abu Bakr. Alguém conhece o nome verdadeiro de Abu Bakr? Conhecemos Abu Bakr, mas vamos dizer que não conhecemos Abu Bakr. Qual era o nome verdadeiro de Abu Bakr? Sabemos que Abu Bakr era o braço direito do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qual era o verdadeiro nome de Abu Bakr? Você respondeu? Se fosse uma prova, todo mundo teria zero. Zero. Ok. Abu Huraira radiyallahu anhu, seu verdadeiro nome era Abdurrahman bin Sakhr. Nome verdadeiro de Abu Huraira radiyallahu anhu era Abdurrahman bin Sakhr. E Abu Bakr radiyallahu anhu, o seu verdadeiro nome era Abdullah bin Quhafa. Abdullah bin Quhafa. Ok. Anas bin Malik radiyallahu anhu. Alguém conhece a história de Anas bin Malik radiyallahu anhu? Hoje é muito famosa essa história. Alguém sabe dizer como que Anas radiyallahu anhu passou tanto tempo com a Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabemos que a mãe ofereceu a ele a Nabi sallallahu alaihi wasallam para ser servente do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. É Anas bin Malik radiyallahu anhu, ou é o hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu que nós vamos falar. Anas bin Malik radiyallahu anhu diz o seguinte: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. Nabi sallallahu alaihi wasallam sai de Makkah para Medina, Munawwara. Nabi foi para Medina. E tem diferença Qadima e Jab. Qadima usa-se quando a viagem é longa, de um lugar distante para outro lugar. E aqui nota-se que Nabi sallallahu alaihi wasallam vinha de um lugar distante, neste caso de Makkah para Medina. Então, قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. Nabi sallallahu alaihi wasallam chega em Medina, vindo de Makkah. E quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam chega em Medina, percebe e nota que os residentes de Medina, eles tinham lá 2 dias de festa. Haviam lá 2 dias de festa. Eram dias importantes para eles. Eram dias de alegria, satisfação, muita felicidade. Então, ولهم يومان. Haviam lá 2 dias específicos. يلعبون فيهما. ولهم أي لأهل المدينة. Eles lá tinham 2 dias específicos de festa. يلعبون فيهما. Eles festejavam, celebravam. Então, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam chega em Medina, nota que havia esses dias específicos de festa. Então, o Nabi pergunta: ما هذان يومان? O que significam estes 2 dias? Qual é o significado que estes 2 dias têm para vocês? E estes 2 dias, يوم النيروز والمهرجان. نيروز يوم من أيام. É o primeiro dia, aliás, أول يوم من أيام السنة الشمسية.
é o primeiro dia do ano gregoriano. No nosso contexto seria 31, ou melhor, dia 1 de janeiro. Estamos a contextualizar. Então, eles festejavam o dia 1. Yom al-Nayruz. Mihrajan, eu não encontrei uma tradução exata de Mihrajan, mas era também um dia de festa, de alegria. Então, eles tinham esses 2 dias em que festejavam. Ficavam, mashallah, felizes, alegres, satisfeitos. Assim como nós, não devia ser a nossa situação. Não devia ser. E não deve ser. O muçulmano está proibido de festejar esses dias. Como muçulmanos, o Natal, assim como o dia 1 de janeiro, o muçulmano não pode entrar nesses dias. Então, estes residentes de Madina festejavam esses dias. Depois, então, quando eles festejavam, certa vez alguém trouxe halawa. Halawa doce. Podemos traduzir também como chocolate. Num desses dias de festa. Então, quando ele traz isto como presente para uma certa individualidade, e a pessoa pergunta por quê? Por que de me oferecer algo doce ou chocolate nesta data ou nesta ocasião? Ele diz, Nayruz, eu ofereço isto aqui porque hoje é dia 1 de janeiro. Ele diz, olha, nosso 1 de janeiro é todo ano. Estou a contextualizar. Não porque 1 de janeiro está no hadith. Não, estou a contextualizar. Nosso 1 de janeiro é todo ano. Quer dizer, nós festejamos todo ano. Não temos dia específico. Ainda não falamos dos dias. Para festejar, nós, todos os dias do Islã são dias de alegria. Não é dia 25 e nem dia 1 de janeiro. Então, nós, os residentes de Maca, eles dizem que nós festejávamos, celebrávamos nesses dias. Estão a dizer isso para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, em resposta, disse a ele: Allah subhanahu wa ta'ala mudou. Allah subhanahu wa ta'ala alterou. Allah subhanahu wa ta'ala substituiu estes 2 dias por dias de Eid, que são o Eid al-Adha e Eid al-Fitr, para dizer que nós, como muçulmanos, tementes a Allah subhanahu wa ta'ala, seguidores de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, não temos que nos envolver nestes dias, seja 25, assim como de outros. Os nossos dias de festa são, segundo o hadith, dia de Eid al-Adha, assim como dia de Eid al-Fitr. Nada mais. Nós, no Hashia do hadith, diz que até, se porventura, nestes dias, a pessoa ir fazer compras que normalmente, nos dias normais, ele não compra ou não faz aquelas compras, esta pessoa cometeu shirk. Um exemplo. Durante o ano todo você não toma refresco. O ano todo você não come carne de vaca. É um exemplo. E no dia 25, dia 1, você decide comprar carne de vaca ou comprar refresco. O que está fazendo?
Portanto, nossos dias de Eid, aliás, nossos dias de festa, são somente dois. Legislado por Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia de Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Depois, قال الطبي, o alim diz assim, نهي عن اللعب والسرور فيهما. O hadith, segundo a opinião do alim, desse chefe, ele diz que nuhia é proibido, extremamente proibido, festejar nestes 2 dias. Percebemos? É extremamente proibido. O muçulmano está proibido de festejar o dia 1 assim como o dia 25. Depois, diz aqui, قال المظهر فيه دليل. Neste hadith, encontramos ali uma prova. Nós gostamos de provas. Aqui está uma prova. فيه دليل على أن تعظيم النيروز, engrandecer, festejar o dia 25, assim como o dia 1, وغيرهما, e qualquer outro dia, من أعياد الكفار, dentre as festividades dos kufars, منهي عنه, é algo proibido, extremamente proibido. Aqui que eu estava a dizer, man ishtara shay'an. É a opinião de Mansur al-Hanafi. Man ishtara shay'an, aquela pessoa que nestes dias comprar algo que normalmente não compra, لم يكن يشتري فيه في غيره أو أهدى, ou presentear alguém, dar algo como presente. Todo ano você não comprou presente para alguém. E chega dia 25, você vai comprar presente para dar. Todo ano não comeu frango em casa. Todo ano não tomou refresco. E chega dia 25, você quer juntar toda a família, comprar frango, refresco e tudo mais. من اشترى شيئا لم يكن يشتري في غيره أو أهدى أو oferece algo فيه هدية إلى غيره. Você vai presentear alguém. Eu algo que eu vou dar. Hoje é o mês de Natal, dia da família. Você vai dar. فإن أراد بذلك تعظيم اليوم. Agora, se a pessoa com isto pretende engrandecer, valorizar, enaltecer este dia, كما يعظمه الكفار, tal como os kufars engrandecem este dia, eu acho que a pessoa fala de kafar. Esta pessoa cometeu kufr, seguiu caminhos de kufr. São coisas pequenas que a gente pratica ou comete diariamente, que nos tiram do Islã, das brincadeiras. Por isso eu disse no início, nós estamos num tempo em que a informação islâmica está muito espalhada na sociedade. Temos acesso à informação. Não pode existir nenhum muçulmano que diz que não tem um conhecimento básico do Islã. Não pode. É importante que o muçulmano tenha um mínimo de conhecimento. E nós vivemos no comodismo. Vivemos no comodismo, porque existe a área do X e eu também não preciso. Só para ver a gravidade da nossa situação. A importância de ter um mínimo de conhecimento.
certo dia, acho que foi no dia 7 de dezembro, dia 7, antes de Ascos, eu fui ao mecânico. Enquanto eu estava sentado, o mecânico fez um comentário por causa da minha roupa. Ele disse: olha, vocês, muçulmanos, afinal, vestem-se desta forma, até com calças também. Eu disse: sim, a gente veste-se. E do lado havia um jovem, que eu não sabia se era muçulmano ou não. Ele diz assim: olha, eu confirmo que os muçulmanos vestem assim, porque eu era muçulmano. Mas para acompanhar bem a história, eu confirmo que os muçulmanos vestem assim, o juba, na sua casa, porque eu era muçulmano. Como porque fiquei curioso pela resposta que ele deu. Eu disse: ok. Percebi que disse que era muçulmano e não muçulmano. E por sinal estava embriagado. Então procurei saber por que de ter dito que era muçulmano e não sou muçulmano. Ele diz: olha, a partir do momento, primeiro disse que toda a minha família é muçulmana. Meus pais, meus avós, meus irmãos são todos muçulmanos. Eu não sou muçulmano. E por quê? Eu, quando procurei saber porque a gente disse que eu não sou muçulmano, ou era muçulmano e deixei de ser muçulmano, porque provei carne de porco, gostei, e a partir daquele momento decidi abandonar o Islã. Nós vivemos no comodismo. Sabemos que a carne de porco é proibida, mas nós não procuramos entender o Islã, investigar e perceber por que dessas proibições todas. E chegamos a este ponto. Abandonou o Islã por quê? Porque simplesmente provou a carne de porco. E não é só este jovem, são muitos. E nós nos escolhemos atrás dos amigos ou de familiares com algum conhecimento. Olha, aquele vai me salvar. No dia da terra você sabe. Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse para Fátima, Nabi disse para Fátima, a filha mais querida: Salini Mashid, min Mashid. Fátima, peça o que você bem quiser. Aquilo que você quiser, eu vou dar a você. Tudo o que você quiser. Mas, lá ugni anki min Allah shay. Diante de Allah subhanahu wa ta'ala, eu não poderia te salvar. Diante de Allah subhanahu wa ta'ala, eu não poderia te salvar. Por que vai te salvar? São suas ações, suas práticas, que vão salvar no meio. Não é aquele ânimo que você tem como amigo, aquele ânimo que você tem como pai, aquele ânimo que você tem como tio. Este não vai te salvar. O que vai te salvar no meio da são suas ações. E nós sentamos, não procuramos saber, não procuramos entender o Islã. Outros, eu nasci muçulmano, minha família é muçulmana, então para mim é tudo. Não basta ser muçulmano, tem que ir atrás do conhecimento religioso. Por isso, a minha opinião, todo muçulmano tem que ter um conhecimento básico do Islã. Tem que saber o mínimo do Islã. Há coisas que o muçulmano nos faz que se tivesse conhecimento básico não faria.
Portanto, para que a gente não caia nas malhas do Sheitão, para que a gente não caia nestas fitnas, são estas festividades todas, estas festas todas. É preciso irmos à busca do conhecimento. Termos o mínimo de conhecimento. Há pessoas que neste momento estão a festejar, estão a parabenizar, estão a celebrar estes dias, mas que se tivessem o mínimo de conhecimento não estariam nesses ambientes todos. Então, o hadith está claro. Nossas festas são somente as festas de Eid, seja Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Fora isso, não existe nenhuma outra ocasião de festa para o muçulmano. Nada. E você nem pode desejar. Como muçulmano, você nem pode desejar. Como muçulmanos, não devemos festejar e nem desejar boas festas a quem está a festejar. Aqui vimos. Pessoas vinham oferecer seus presentes. As pessoas perguntavam por que motivo? Motivo dia 1, motivo dia 25. Não, não. Nossas festas, ou seja, todo ano para nós é festa. Mas não no sentido de festejar todo ano, todo dia tem que parabéns. Não. É motivo de agradecer a Allah subhanahu. É festa. Mais uma vez. من تشبه بقوم فهو منهم. Chamada de atenção. Nabi sallallahu alaihi wasallam deixa bem claro. Aquele que se assemelha, imitar um povo, qualquer prática que não seja prática do Islã, se você for imitar, você vai pertencer a todo mundo. E a partir do vestuário, ideologia, tudo em diante. Temos que ter muito cuidado. Somos muçulmanos e nós temos que manter a nossa identidade como muçulmanos. Temos que honrar o Islã que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós. Por isso que o Omar dizia: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. Nós somos um povo que Allah honrou através do Islã. Não precisamos de qualquer outra cultura que não seja cultura islâmica. Não precisamos. Não precisamos de qualquer cultura que seja. Não precisamos de festa. Só o fato de a gente ser muçulmano já é muito. E olha, para você ser aceito na sociedade, não é necessário que você tenha que se misturar com eles. Não. Para você ser aceito numa comunidade, não é necessário que você siga a cultura daquela comunidade que vai contra o Islã. Não. Você é muçulmano, seja muçulmano. Apresente-se como muçulmano. Aceite que você é muçulmano. Nós hoje temos medo de mostrar aquilo que nós somos. Queremos ser aceitos na sociedade. Você é muçulmano, é muçulmano. E as pessoas devem respeitar o seu Islã. E você também deve respeitar a parte deles. Não comemorar, mas respeitar. Mais uma vez, nós, como muçulmanos, as nossas festas limitam-se naquelas festas legisladas pelo Sharia. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Há para vocês
um excelente exemplo da pessoa de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse está claro e todo mundo aqui ouviu. Festa para o muçulmano é somente dia de Eid. Eid al-Adha e Eid al-Fitr. Com todo o conhecimento que está sendo propalado, está sendo divulgado, quer dizer, difundido nos dias de hoje, não há desculpas para o muçulmano continuar na ignorância. Com todo o conhecimento, mais uma vez, com todo o conhecimento que é difundido, que é espalhado, não há desculpas, não há motivo para o muçulmano continuar cego, continuar ignorante. Temos que eliminar esta ignorância. Temos que dominar a nossa religião. Temos que conhecer o mínimo da nossa religião. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Mais uma vez, aquele que se assemelha a um povo, este fará parte daquele povo. Se você imita um povo, você vai fazer parte daquele povo. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.